estamos aqui de volta. Voltando. Tá difícil. Vamos aqui. Beth, você colocou aqui, estou ouvindo, mas não estou te vendo. Realmente, estava difícil. Vai dar certo, vai dar certo. Vamos esperar ela voltar agora, né? Se vocês têm alguma dúvida sobre relacionamentos, como que é o relacionamento para vocês? É fácil, é difícil? Eu costumo dizer que relacionamento não é uma coisa fácil. A gente tem que aprender a negociar sempre, né? Sempre. Porque senão não dá certo, né? Vamos ver aqui. Não dá certo. Aí fica um brigando de lá, outro brigando de cá, né? As coisas não vão dar certo. Mas é por aí, né? Vamos ver se ela consegue voltar. Vamos ver, vamos ver. Toda vez que o Instagram atualiza, a gente apanha um pouquinho, porque cada vez eles colocam os botões em outros lugares, a gente não enxerga, e aí dá problema, né? Tem certas marcas de celular que dá conflito. Eu acredito que seja os apps, né? Acabam com as programações, acabam conflitando, aí a gente não consegue entrar. Né? Às vezes fica escuro, mas a pessoa vê as duas pessoas, né? A gente está ouvindo a voz, mas no caso dela, infelizmente, a gente não estava conseguindo ouvir, né? Vamos ver agora, quando ela voltar, tomara que dê tudo certo, né? Porque o tema da live é muito bom mesmo, é muito interessante. E com a terapia, né, é muito mais interessante ainda a gente ter essa visão, né, essa abertura, porque é o que a gente fala, né, relacionamento é uma coisa super importante, mega importante, né, e é algo que pauta a vida da gente inteira, então é super importante a gente aprender a conviver com o outro, né, pelo menos. A vida fica mais legal. Vamos ver aqui, vamos mandar outro convite para você, Sol. Te mandei um convite aí, vamos ver se dá certo. Opa! Agora falta virar a câmera para nós aqui, mulher. Mudei até de lugar, saí da clínica e vim para dentro de casa para ver se estava certo. Às vezes é assim não, sabia? Deixa um pouquinho fraco, será o quê? Pois eu verifiquei isso. Pois é, a primeira live foi tudo tão fácil, tão simples, né? É a emoção do celular, que a gente vai falar do sentimento, das emoções. Pois é. Agora, eu é que não estou te vendo, tá, querida? Deixa eu perguntar aqui para o nosso povo aqui. Pessoal, vocês estão conseguindo ver nas duas? Eu estou te vendo. Eu não vejo você. Eu estou te vendo. Vamos ver esse pessoal aqui, dá um delayzinho, né? Até as pessoas... Responde aqui pra gente. Emília, Alessandra, quem mais está aqui? A Emília falou que está vendo as duas. Então tá bom. Então tá certo. Isso que é o mais importante, é vocês enxergar nas duas. Exato. Isso é que é importante. Você tá bem, minha querida? Eu tô, graças a Deus. E você? Graças a Deus. Tudo na paz. Tudo em ordem. Então tá bom. O sol lindo, a gente fica animada. Eu gosto muito de sol, né? Eu não gosto do inverno, não. Eu gosto mais de sol. Também não. Também não. Nossa,
Nós somos de um país tropical, né? Então a gente tem que ter o solzinho sempre junto com a gente. Pois é, você é Solange, eu chamo você de Sol, né? Porque você é a própria alegria do sol. Tá, a maior parte das pessoas me chamam de Sol mesmo. Então, para combinar, né, Sol? Tomara que seja. Espero que sim. Então vamos lá. Você quer se apresentar? Se tiver gente aqui que não sabe quem é você, quer se Hum. apresentar um pouquinho, falar sobre um pouquinho a clínica e a gente já entra no nosso tema? Pode ser. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui, apesar desse contratempo que nós tivemos, né? Eu sou Solange Salmen, terapeuta em inteligência emocional. E por isso que nós vamos falar de emoções, né? As nossas emoções estão à nossa volta o tempo todo e nem sempre a gente as reconhece, né? Mas o tema de hoje é um tema muito agradável, por se tratar de relacionamento, principalmente porque as pessoas nem sempre notam, né, que tudo na vida é relacionamento. Nós temos relacionamentos familiares, relacionamentos amorosos, relacionamentos sociais, relacionamentos profissionais e também nos relacionamos com o ambiente, com as situações, com os nossos pets, com as nossas plantas, né? Tudo é relacionamento. A gente se relaciona até com o celular, né? Então, o relacionamento é muito, muito importante. E ele faz parte da nossa vida a todo instante, né? Então, é isso. É isso aí. Você falou uma coisa bem interessante, né? Dos pets, das plantas. Você sabia que as plantas. Sabia, né? Você é terapeuta. As plantas, elas se acostumam com a gente, com quem cuida delas. Quando a minha sogra faleceu, ela queria que eu ficasse com as plantas dela. E Ah, aí o Márcio pegou o número de plantas que dava, porque eu também não moro numa casa tão grande assim, né? Eu moro em apartamento, e aí tinha um espaço. Você acredita que todas as plantas dela morreram? acredito. Por Acredito, mais sim. que eu cuidasse bem delas? É, eu gosto muito de plantas, né? E tenho duas cachorrinhas, e eu converso muito com elas, cuido delas, e os animais, principalmente, né? Eles reagem de acordo com o dono, né? Por isso que tem até aqueles videozinhos mostrando que o cachorro parece com o dono, e realmente ele parece. Se o dono for uma pessoa que não gosta, por exemplo, de estranhos, o cachorro vai avançar. Se é uma casa que tem muita briga, o cachorro vai brigar. Se é um lugar onde a gente gosta de receber pessoas, os nossos cachorrinhos também gostam. Eles ficam felizes quando chega alguém aqui, pelo menos é assim. Chega alguém, elas ficam numa felicidade que você não pode imaginar, porque elas estão acostumadas com isso. A minha reação é positiva, a delas automaticamente também fica positiva, né? E as plantas também reagem do mesmo jeito. Quantas e quantas vezes a gente não recebe uma visita não muito agradável e uma planta morre de um dia para o outro sem explicação. Eu já tive vários casos assim, né? Então, tudo é relacionamento, né? A gente precisa Sim. saber se relacionar. Sim, começa em casa, né, Sol? Pela família, é o nosso primeiro contato de relacionamento com os nossos pais, com os nossos irmãos, para quem não é filho único, né? Você é Exato. filha única. Eu Por sou filha favor. única, mas eu tive um irmão, né? É que ele Ah, faleceu aos 4 anos. Então, eu sempre brinco que eu sou filha única 2 vezes, né? Meu irmão nasceu, eu tinha 7 anos, e ele faleceu, eu tinha 11, né? Então, eu tive um contato com irmãos, com irmão, né? Então, eu sei o que é esse relacionamento também. Apesar de curto, foi um relacionamento maravilhoso, né? A ah. gente tem, né? Eu acho que eu nunca tinha te contado isso, né? Não, eu pensei que você era filha única. Acho que alguma vez em alguma conversa você falou que era filha única, a gente não entrou no detalhe, tudo bem. Por isso que eu lembrei Exato. que você era filha única.
É tudo. Eu falo que o primeiro núcleo, que é a família, é aquele que vai nos pautar para o restante da vida. Depois vem os relacionamentos na escola, né, com o professor, né, com as autoridades que eu falo, né, professor, por incrível que pareça, né, hoje parece não tanto, mas são autoridades. É como que a gente se relaciona com essas autoridades. Depois depois com os coleguinhas, né? De repente dali sai o primeiro namorico, né? Exatamente. E a nossa infância é a base de tudo, né? Se a gente tem uma família agressiva ou uma família que não se entende bem, isso vai refletir na criança, que ela não entende o que está acontecendo, e ela vai refletir para o resto da vida dela aquele sentimento, né? Então, isso é uma coisa muito importante. O ambiente até os 7 anos é importantíssimo, porque é até os 7 anos que a gente vai formando, né, os nossos entendimentos, que a gente vai sabendo o que é respeito, o que é autoridade, apesar de que isso não tem sido mais ensinado, né? As crianças hoje não estão mais com esse aspecto de autoridade. E para uma família funcionar, para uma família não ser disfuncional, é importantíssimo ter alguém que mande e alguém que obedeça. Se não tiver essa base, não vai dar certo. A Não, coisa já vai ficar complicada. E hoje em dia está assim, né? O filho escolhe o que quer comer, escolhe o que quer vestir, numa fase em que ele não tem a menor condição de escolher alguma coisa, né? Então já começa a disfunção aí. As pessoas acham que uma família disfuncional tem que ser uma família que um espanca o outro. Não, não é assim. não é só O isso, simples não. fato, o simples fato da criança não ter a atenção desejada, né? Ou que seja necessária, o acolhimento necessário, já é uma família disfuncional, né? Então, não precisa ser uma coisa drástica. As pessoas acham que precisam, inclusive, procurar a terapia quando acontece alguma catástrofe. Não. Às vezes a gente se acostuma com hábitos que a gente nem sabe por que é que tem e que estão nos causando problemas terríveis e a gente não percebe. Por quê? Porque a gente está acostumada com ele, né? Então a gente não nota que aquilo está nos atrapalhando ao longo da nossa vida. Então você veja bem, uma criança que não sabe respeitar a autoridade dos pais, como que ela vai respeitar a autoridade de um professor? Como ela vai respeitar a autoridade de um chefe de trabalho, né? Ela não tem condição, ela não foi ensinada assim, ela não aprendeu isso. Então, ela não para em emprego, ela dá trabalho na escola, vira uma pessoa totalmente com relacionamentos tóxicos, porque ela mesma faz aquele relacionamento ser tóxico e ela não sabe que ela é a causa, ela sempre acha que é o outro, né? É muito mais fácil a gente terceirizar, né? A terceirização é um hábito do ser humano, a culpa é sempre do outro, né? Mas a criança, ela nasce nesse ambiente onde não existe uma autoridade, onde não existem ensinamentos, e ela não aceita isso do mundo lá fora, né? Se a base dela não foi assim, como é que ela vai aceitar lá fora, né? E, infelizmente, as coisas estão meio complicadas nesse sentido, né? Principalmente quando chega na adolescência. Aí a coisa complica bastante, né? Muito mesmo. Porque na adolescência, Renilde, é quando nós estamos tentando nos formar. Quando o nosso lóbulo frontal está terminando de se formar. Por isso que o adolescente é tão rebelde. Porque ele está tentando achar o espaço dele. Ele está sem espaço no mundo, né? Ele não sabe se ele é criança, ele não sabe se ele é adulto, ele não sabe o que ele vai ser. A gente, uma hora exige um comportamento infantil, outra hora exige um comportamento adulto, e ele fica nessa bagunça, né? Tanto é que o adolescente, ele fica rebelde, quer ser diferente de todo mundo, e todos eles se vestem iguais, e você não sabe quem é quem, né? Então, ele, para tentar ser diferente, ele se torna mais igual ainda, né? Ele está totalmente num mundo confuso. E os filhos, é muito importante os pais presentes entenderem que os filhos, eles não ouvem o que a gente fala. Eles copiam o nosso comportamento e o comportamento das autoridades que envolvem
o mundo dele, né? Então, por isso que a gente fala, eu falo com as paredes, aí eu falo, você não ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro, e é assim mesmo. Mas ele está observando os comportamentos para ele poder se achar, para ele poder saber, eu vou ser assim. É isso que eu quero para mim. Então, é uma fase de busca, a fase da adolescência. Por isso que as mães chamam de fase da aborrecência, né? Porque é exatamente isso. Ele não sabe quem ele é, para onde ele vai. Ele sabe de onde ele veio, mas ele não entendeu muito bem como é que aquilo funcionou, né? Então, é uma fase realmente muito complicada e que vai refletir na vida adulta dele, né? Então, uma fase influencia a outra, mas a base é a infância. A base sempre vai ser a infância. Sim, sim. E só complementando aí o que você vem falando aí das fases, né, que é bem interessante, né, e você usa os setênios também, que eu gosto disso, esse desenvolvimento e maturidade, né, que depois da adolescência, dos 14 até os 21 anos, que são mais 7 anos, a gente fecha essa maturidade quando a gente começa a amadurecer após os 21 anos. Aí o que deveria ser, né, se a gente tivesse um desenvolvimento um pouco mais saudável, a gente fecharia isso com 21 anos, né? E a partir daí que a gente tem um maior entendimento, vamos falar assim, das responsabilidades, né, dos Exatamente. relacionamentos, o que eu sinto realmente pelo outro, né? Exato, mas veja bem, isso tudo é uma construção, né? Sim. Vem sendo construído desde criança, né? Existe uma frase que eu falo sempre, e é uma frase que eu copiei do Delamare. Você se lembra desse pediatra que escreveu um livro muito antigo que ensinava a educar crianças? Eu li aquele livro inteiro quando eu estava grávida da minha primeira filha, achei o livro uma chatice, mas na última página ele falou uma coisa que realmente foi o que baseou para eu educar os meus filhos. É uma coisa muito simples. O que pode hoje, pode poder amanhã. O que não pode hoje, pode poder amanhã. Por exemplo, uma criança que puxa cabelo. Todo mundo acha uma gracinha, mas ela, quando tiver com 7, 8 anos, vai ser chata, vai ser mal criada. Então, não pode puxar o cabelo nunca, porque ela nunca vai poder puxar o cabelo. Então, o que pode hoje tem que poder sempre, né? Por exemplo, uma criança não pode tirar uma carteira de motorista, uma CNH, mas aos 18 anos ela pode. Então, o que não pode hoje, pode poder amanhã. Então, a gente seguindo isso, fica fácil educar os filhos, né? Eles conseguem entender, mas hoje em dia o não está proibido, né? O não parece que traumatiza, eu nunca vi uma coisa dessa. O não é libertador. Está provado por experiências científicas que quanto mais não a criança recebe, mais ela se sente segura, porque ela se sente amada, ela se sente protegida, ela se sente acolhida com o não. Não sei se você sabe disso, mas é uma pesquisa norte-americana feita, principalmente com os adolescentes que queriam ter a chave de casa para não perturbar os pais, ter a liberdade total, né? Então, essa pesquisa foi feita com um número de adolescentes, e aqueles adolescentes que não tinham a chave de casa se sentiam muito mais amados do que aqueles que tinham a chave de casa. Porque eles sabiam que os pais estavam esperando por eles, apesar de brigarem por ter a chave da casa. Isso é uma pesquisa norte-americana, está no Google para quem quiser procurar, né? Então, é algo muito importante a gente entender que o não é libertador, tanto para nós como para o outro. Ele estabelecer limites. Nós temos que ter limites na nossa vida para que tudo dê certo. Se eu não respeitar você, você não me respeita. Mas se eu não tenho esse limite, vai virar uma bagunça, né? É mais ou menos isso. Não sei se eu fui clara. Se eu não fui, por favor, podem perguntar que eu respondo, tá? É só perguntar aí no chat que a gente vai respondendo.
Deixa eu te falar uma observação aqui que a Jerusa Gomes, é uma observação e uma pergunta, né? Que eu achei bem interessante que ela colocou aqui, ó. Pensando aqui, se eu tive professores autoritários e por isso que tenho medo de pessoas autoritárias, e pior, não gosto de ser autoritária? Veja bem, aquilo que eu falei, né? A criança e o adolescente, eles copiam os nossos comportamentos. Porém, se esse comportamento não for agradável para ele, ele vai ter uma aversão, né? Então, a pessoa que teve foi muito reprimida, ela vai estar sempre tentando se validar, certo? Ela vai querer que as atitudes dela sejam válidas. Porém, ela não vai aceitar a autoridade, porque a autoridade a massacrou. A autoridade não foi positiva. Porque a gente pensa que a autoridade é só ficar criticando. Não. É mostrar que você está ali, que você está presente, que você vai ajudá-lo a resolver as coisas, sem dar razão quando a criança não tem. Né? Então, assim, falar para a criança, não está certo o que você fez, mas nós vamos dar um jeito de arrumar isso. Vamos juntos consertar isso. Né? Então, isso é que é mostrar a autoridade. A autoridade não é bater, não é gritar, não é dar uma ordem sem explicação. Né? A autoridade é você realmente ser alguém que você pode contar, alguém que você pode se espelhar. E se a pessoa teve realmente professores dessa maneira, né, que diziam coisas que não eram adequadas, a gente fica com aversão à autoridade e aí não se coloca muito bem na vida, né? A gente fica com uma certa dificuldade em aceitar, por exemplo, chefes, né, aceitar gerentes, em aceitar a opinião dos outros, porque tudo a gente leva para o lado pessoal e não generaliza. Pega tudo para o pessoal, né? Então, isso é um comportamento muito, muito recorrente de autoridades, vamos dizer assim, negativas, né? Medida, né? Tantão tantinho que eu falo. Tudo tem que ter sua medida, né? O equilíbrio é a base de tudo, né? O equilíbrio é a base de tudo. Pais extremamente rígidos também não estão corretos, aqueles pais que são extremamente abertos, liberais, permissivos, também não está certo. É o equilíbrio disso que vai fazer a situação, né? E os pais precisam entender que com esse mundo corrido, eles acabam fazendo tudo que os filhos querem, porque eu cheguei agora em casa, passei o dia inteiro trabalhando e eu vou brigar com ele. O importante é a qualidade do tempo e não a quantidade, né? O fato de você mostrar para o seu filho que ele está errado, que não é daquele jeito que tem que fazer, não significa que você não está tendo uma qualidade de tempo. Pelo contrário, você está tendo uma qualidade muito boa de tempo com ele, né? Não é uma questão de brigar, é uma questão de conversar, de explicar dentro da capacidade daquela criança ou daquele adolescente, né? É interessante. A gente, né? Nós tivemos pais autoritários, né, só. Exatamente, E exatamente. professores bem autoritários. Eu não peguei a época que dava os bolos na mão, como chama, palmatória. Minha Palmatória, mãe contava para mim que apanhava de palmatória na escola. Eu achava isso é, horrível. Mas eu levava reguado. não, E eu a não régua tive dava essa medo. fase, não. Eu não tive essa fase, não. Os professores eram bem rígidos, sim, mas não chegava a esse ponto, né? Mas existia uma barreira muito grande entre os alunos e o professor, né? Quando ele entrava numa sala de aula, aquilo realmente era algo que todo mundo parava e ouvia, e ninguém fazia nada de errado. Né, não conversava, né, eram bem autoritários, sim. Mas eu não tive nenhum, assim, que fosse negativamente autoritário, não me lembro, não. Eu tive uma professora só que realmente não ia com a minha cara, não, por causa de uma fofoca que houve no colégio que nem foi feita por mim, mas depois tudo ficou resolvido e ficou tudo bem.
mas eu não tive tantos problemas, não. A autoridade mais complicada que eu tive realmente foi com a minha mãe, né? Que é uma pessoa extremamente autoritária, possessiva, né? E sem dar explicação. Era o que ela queria, ponto, acabou, ponto final, não tinha explicação, né? Só podia fazer o que ela queria e ponto. E eu era muito cordata, porque eu não tinha exemplos disso, né? Eu fui a única criança da família por, sei lá, eu fui a caçula da família até os meus 14 anos, né? Então, eu não tinha com quem trocar, né? E era uma época em que não tinha televisão, não tinha... A televisão foi aparecer na minha vida quando eu tinha 7 anos, e assim mesmo aqui em Bauru quando eu tinha 9, né? Então, nós não tínhamos como trocar essas experiências, né? Minha mãe não me colocou na escola cedo, ela só me colocou na escola porque ela estava grávida, então eu não tinha contato com outras crianças. Então, na minha cabeça, mãe era aquilo, né? Diz não é não, diz sim é sim, e encerrou o assunto. Então, demorou um pouco para eu me livrar dessas coisas, mas com a inteligência emocional eu consegui. Gente, Venci tudo isso numa boa. radioterapia, o que eu falo só. Minha mãe também era extremamente autoritária, né? Uma mulher também de escorpião. Imagine que eu sou de peixes, né? Um ascendente Nossa, de Libra, altamente cordata, mas eu fico brava. Eu falo, eu fico brava, eu fico brava. Enfim. é. E para terminar, minha mãe era narcisista, Ah, né? Era narcisista. E ela teve 3 filhas mulheres. Até outro dia, minha mãe faleceu já tem uns 3 anos, né? Até outro dia eu estava falando com as minhas irmãs sobre isso, elas riram bastante, né? E nós somos em 3 mulheres e um homem. Como toda mãe narcisista, adorava o homem, né? E, lógico. aí imagina o estrago que o meu irmão, que ela fez no meu irmão. Ele tinha problema de relacionamentos até com a esposa. A esposa dele faleceu recentemente esse ano, em maio. Mas quando ela faleceu, eles já estavam separados de fato, de direito não, já estavam separados de fato, ela já morava em outra casa com o menino, enfim. Aí minha irmã estava conversando com a minha irmã do meio, né? Que ela é a do meio. Ela, até hoje ela não superou isso. Aí Hum. ela até parou e ficou me olhando assim. Eu falei assim, graças a Deus, né? Assim, se você olhasse, né, que tem uma classificação de filhos para mãe narcisista. Eu era criança de ouro dela, porque ela fazia o que ela queria comigo, né? Que eu não Certo. discutia, eu sempre não gosto dessa coisa de discussão, então eu nunca entrava em embate com ela, mas vivia com os nervos sob a pele, imagina, né? Mas enfim. Jogando tudo para baixo do tapete, né? E, Aí fazendo, você. e tentando se validar o tempo todo. É, Eu também era assim. Eu também não discutia, não brigava. Eu fazia tudo que mandava, né? A vida inteira foi assim, até que me libertei dela, aí virou um caos. Mas a mãe narcisista, ela faz isso mesmo. aí eu falei A para minha vontade dela tem que prevalecer. até falei para minha irmã, né? Eu falei assim para ela, minha irmã ficou me olhando. Eu falei assim, ainda bem que nós não éramos as preferidas dela, porque É, a gente saiu para o mundo e se desenvolveu, né? Todo mundo tem exatamente. filho, minha irmã hoje, ela é avó, né? Todo mundo se desenvolveu. Agora o meu irmão não. Porque ele foi protegido o tempo todo, né? Então ele não foi frustrado. A frustração é uma coisa muito importante. É através dela que a gente aprende a viver, né? Se a gente não for frustrado, primeiro degrauzinho que você encontrar na vida, você cai de 4 e não levanta mais. A frustração é muito importante, né? Sim, Desde que bem trabalhada, né? Desde que bem vivida, né? Porque veja bem, a sua irmã ficou espantada com o seu raciocínio. Porque afetou a você de uma maneira e a ela afetou de outro. A mesma coisa. Nós não olhamos para a mesma situação do mesmo jeito. Cada não, um é um, cada um tem né? uma forma de olhar, né? Do outro. Exato. Então, tem pessoas que passam por tragédias imensas e tiram isso de letra. Tem outras que cai um copo d'água, pronto, já virou um caos. Cada um vê de uma maneira. E um é mais forte que o outro? Não.
Naquele momento você não estava bem, por isso que o copo d'água foi uma tragédia. Né? E quando aconteceu realmente uma tragédia, você estava tão bem com você que você conseguiu digerir aquilo de uma maneira mais fácil. Sabe? Então tudo depende do momento em que a gente está. E de dar o tempo para respirar, né? Quando acontece alguma coisa, a gente não pode sair resolvendo. A gente tem que parar, respirar fundo, dar tempo para o cérebro se oxigenar e tomar a atitude correta. Se a gente for no impulso, a gente vai fazer besteira. Com certeza vai. Né? Se deixar a emoção ir na frente, a gente vai fazer bobagem, né? Pois é. E você vê só, a minha irmã, essa que se espantou quando eu falei isso, né? Eu falei, ainda bem que a gente não era o filho preferido dela, né? Porque cada um se Exato, desenvolveu. A minha irmã exatamente. sempre muito revoltada, sempre, de uma certa forma, eu acho que se vitimizava, né? Porque sempre achou. Ela tinha muita raiva disso, dessa situação, e a minha irmã tem problema de relacionamento. Tá vendo? Porque o relacionamento primário dela, né, não foi bom e ela não resolveu. Se ela, a partir do momento que a gente passa por cima daquilo que a gente não resolve, aquilo vai nos cutucar a vida inteira, porque tem que ser resolvido. O nosso inconsciente trabalha assim, né? O nosso inconsciente, Renilde, ele grava 200% do que acontece, não é 100%. Ele guarda tudo, não só o que acontece com você, mas tudo à sua volta. E ele tem como objetivo te fazer feliz. Então ele precisa resolver o que não está resolvido. Então ele fica te cutucando. Ele fica te cutucando, cutucando até você resolver. Porque tem que resolver, senão o objetivo da existência dele deixa de ser cumprido. Né? E as pessoas sabem, mas eu não tenho trauma, não tenho, porque você não parou para pensar. Você já se acostumou com ele. A gente se acostuma com as coisas boas e com as coisas ruins. E aí a gente continua vivendo em cima daquele padrão ou daquela crença, aquela ordem que nos foi dada, achando que aquilo é correto. E não é porque está nos fazendo mal. Né? Eu sempre falo a respeito das doenças funcionais, que são exatamente, você como homeopata sabe disso, aquelas doenças que a gente vai para o médico e conta um monte de sintoma, ele procura e não acha nunca. Né? Porque ela ainda não se instalou. É o seu inconsciente te mandando dizer, resolva. E se você não resolver, a doença vai se instalar. Ela vai com certeza se instalar. Então a gente precisa procurar. E nada melhor do que uma terceira pessoa para que isso aconteça. Porque quando a gente tenta resolver sozinho, a gente vai resolver em cima dos padrões que a gente já tem. Então a resposta vai ser a mesma. Que não vai dar certo. Uma terceira pessoa, que no caso um terapeuta, ele vai fazer perguntas que vai te remeter a detalhes que você não presta mais atenção, porque você deixou ele de lado. Mas uma terceira pessoa, para entender a situação, vai ter que fazer perguntas, concorda? Né? Então, com isso, você vai lembrando de coisas e vai descobrindo o que está te incomodando, qual é aquela pedrinha no seu sapato que não está te deixando andar como você queria. Né? E com isso, veja bem, nos relacionamentos acontece o quê? Quando a gente está na fase adulta. Acontece que a nossa criança, ela está lá no inconsciente. Né? É a famosa criança interior que todo mundo fala. Ela continua lá no nosso inconsciente mal resolvida. Então, quando você está adulta, num relacionamento, e o outro aperta a pasta de dente no lugar errado, você tem um surto. Mas por que eu surtei? Né? E você nem para pensar por que você surtou. Tem casamentos que acabam por causa de uma pasta de dente. Por quê? Porque a pessoa não aguenta nada que não seja dentro do padrão dela. Ela não para pensar que um relacionamento, seja ele qual for, tá? Volto a dizer, todos os tipos de relacionamento, não é só o amoroso. É que o amoroso é um pouco mais fácil da gente dar exemplos, né? A nossa criança entra de vez em quando e toma o lugar do adulto, e faz birra, e dá crise de ciúmes, e acesso de raiva, como a criança que se joga no chão esperneando porque ela quer alguma coisa no supermercado. A nossa criança volta.
Se a gente não parar e não respirar para oxigenar o cérebro e tudo voltar ao normal, você vai ter atitudes terríveis como brigar com alguém por causa de uma pasta de dente que foi apertada no lugar errado. Brigar com o namorado, com o marido, porque a moça que está ali na mesa da frente está olhando para ele. Vai lá e briga com a moça, vai brigar com o marido por quê? Então tem crises de ciúmes que ela nem existe motivo para ela ter, mas ela não está bem com ela. Ela foi rejeitada em algum momento, ela não foi acolhida em algum momento, ela tem medo de perder o outro. E em vez dela tentar se encontrar, ela tenta segurar o outro a todo custo, né? Então o relacionamento é isso, é a gente entender que cada um de nós vem de um mundo diferente, vem de uma cultura diferente, de uma tribo diferente, né? Então, quando a gente se une, seja no trabalho, seja no relacionamento amoroso, ou seja, numa situação, num ambiente mais amplo ainda, a gente tem que entender que o comportamento do outro é de acordo com o que foi ensinado para ele. E do mesmo jeito que o comportamento dele te incomoda, o seu pode estar incomodando a ele. Então vai ter que haver um equilíbrio entre essas tribos, entre essas culturas, para que esse relacionamento dê certo. Seja com o chefe no trabalho, seja com uma amiga, seja até com o cachorrinho, né? Todo relacionamento, você tem que entender que cada um veio de um mundo. E nós temos que fazer um equilíbrio para que aquilo dê certo. Com certeza. Deixa eu Não ver sei aqui. se eu estou sendo clara, por favor. Se eu não estiver sendo Coloca clara, aí, por pessoal. Se favor, tá com dúvida, coloca aí, que eu vou lendo aqui coloca à aí. medida que vai dando aqui, eu vou lendo para só responder para nós. É porque às vezes as coisas são muito simples para a gente, mas a gente não consegue passar a simplicidade para o outro, né? Com certeza. A Emília colocou assim: as minhas lembranças são de professores dóceis. Que bom, né? Pelo menos menos Ótimo, trauma, que né? coisa maravilhosa, né? Menos trauma. Mas é verdade, é isso mesmo, é menos trauma ainda, né? Porque É, às vezes realmente um professor pode fazer toda a diferença na vida da gente, né? Tanto positiva como como negativa, negativa. É né? verdade. É verdade. A Jerusa Gomes, ela coloca assim, ó, Solange, quem teve problemas com o pai na infância pode, na idade adulta, ter problemas com namorado e marido por ter um trauma? E Com aí ela, certeza. ela Hum, coloca assim, ó, sempre fui assim. hum. Veja Pior bem, que trouxe até para a vida de casada. Terrível isso. veja bem. A coisa funciona assim. A mãe, ela é principal no relacionamento até os 7 anos. Depois dos 7 anos é que o pai entra. Tá? Até então, não é que o pai não precisa existir, pelo amor de Deus. Não vou me entender errado. Mas para a criança, até os 7 anos, ela precisa da mãe, porque a mãe é que dá comida para ela, a mãe que troca, a mãe que dá banho, e ela é egoísta, né? Ela quer tudo para ela. O pai vai levar essa criança para o mundo. Por isso que tem aquela frase, com a mãe o dinheiro vem, com o pai o dinheiro fica, né? Por quê? Porque o pai é que leva essa criança para o mundo. Se esse pai não estiver presente, se não houver um responsável tomando o lugar daquele pai, por exemplo, no meu caso, né? O meu pai, ele morava em outra cidade por uma série de motivos, mas ele passou a responsabilidade para o meu avô materno, né? Eles se davam muito bem. Então, o meu avô materno foi uma figura de autoridade positiva para mim, sem deixar que o meu pai deixasse de ser uma autoridade também. Mas como eu morava na casa do meu avô, ele era meu referencial masculino era ele. E ele que me ensinou a ir para o mundo, né? Então é o pai que nos leva para o mundo. Se esse pai não for positivo, com certeza vai haver muito problema na vida adulta. Muito problema, porque você não tem aquele referencial para seguir. Você tem que ter um referencial.
né? Por isso que nós temos mãe e pai, senão a gente só tinha um, né? Então, os dois, eles têm que agir em conjunto. Agora, quando o pai é ausente, o filho fica sem saber como ir para o mundo. Então, ele vai indo do jeito que ele acha que deve ir. Ele vai indo do jeito dele, né? Porque a responsabilidade disso é do pai. Como, por exemplo, quer ver? Vamos supor, um adolescente vai para uma festa, né, e toma um pileque, né, sem ter idade, sem nada, e os pais vão socorrer. A mãe vai ficar preocupada se o filho está com frio, se a camiseta do filho está suja, vai perguntar para o médico como é que ele está. O pai quer matar. Miserável, foi fazer um negócio desse comigo. É outra visão. A mãe sempre vai acolher. As mães normais, hein, tá? As mães não narcisistas, não as mães fora da casinha, né? É isso que a mãe faz. A mãe sempre acolhe. O filho faz a maior besteira do mundo, coitadinho. Não, não fez sem querer. Ele não fez isso por mal. A mãe sempre vai fazer isso. O pai já vai ser a autoridade máxima. Não, já vai ficar bravo, já vai tentar colocar nos eixos. Se esse pai não existir, se esse pai não tomar as rédeas da situação, a mãe vai ter que ser mãe e pai ao mesmo tempo. E ela não é pai. Ela vai tentar ser, mas ela não é. Então ela vai tentar fazer esse papel porque não existe o papel do pai. Como o contrário também é verdadeiro, né? Existem famílias que a mãe falece com as crianças muito novas e esse pai tem que ser mãe e pai. Ele vai tentar ser mãe do jeito que ele conseguir. Mas ele não é mãe, ele é pai. Nossa essência é diferente. Um não é melhor do que o outro. Mas é o que eu sempre digo, o que é diferente nunca vai ser igual. Né? Não estou aqui defendendo nem criticando ninguém. Mas esse negócio de igualdade, por exemplo, né? É um negócio muito louco, porque como é que a mulher vai ser igual ao homem se ela é diferente? Né? Agora, ele é melhor? Não. Ele é melhor? Não. Para isso foi feito um diferente do outro para se completarem e seguirem a vida. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Um pai ausente vai dar esse tipo de problema. Entrar mundo afora. Né? Um relacionamento vai ser complicado, porque ele não vai saber nem como ele vai agir nesse relacionamento, porque o relacionamento que ele conheceu não foi um relacionamento saudável, então ele não sabe muito bem o que fazer. Lembra que eu falei no começo que os filhos copiam o que a gente faz e não escutam o que a gente fala? Né? Uma coisa que eu sempre digo que deve ser feito com filhos, quando a gente tem um caso sério que precisa ser conversado, terceirize essa conversa. Pegue uma pessoa da sua confiança e passe esse problema, porque o filho não vai escutar o que a mãe diz. Mas o que uma outra autoridade diz, ele vai prestar atenção. Sabe? Eu sempre terceirizei esse tipo de coisa e sempre deu certo. Né? A minha filha mais velha, uma vez eu cheguei com ela na academia de balé e a dona da academia me chamou. Me chamou dizendo que ela estava convivendo com uma menina que não era uma boa referência para ela. E eu virei para essa professora e falei, tá, e o que você quer que eu faça? Eu quero que você proíba ela de sair com essa menina. Eu falei, eu não conheço a menina. Eu não tenho capacidade para falar com a minha filha sobre isso. Quem vai falar com ela sobre isso é você. Ela falou, eu? Exatamente. Te dou autoridade total. Você chame a minha filha e explique para ela, porque a você ela vai ouvir. A mim, ela vai interpretar como implicância. Eu estou implicando com a amiguinha dela, eu não quero que ela saia, eu não quero que ela se divirta. É assim que ela vai interpretar. E foi exatamente o que aconteceu. A professora conversou com ela, que era a dona da academia, e ela entrou no carro na volta da aula de balé e falou, mãe, a senhora não sabe o que foi que a fulana falou para mim. E me contou, eu falei, verdade, minha filha, mamãe, preciso dar um jeito de me afastar dela. Então, terceirizando, às vezes, as coisas funcionam melhor. Né? Porque você presta atenção mais num estranho do que em quem está convivendo com você todo dia. Né? Porque é como você falou, né? Se formos nós que vamos falar para eles, eles levam aquilo como implicância. Exatamente. A mãe está implicando com meu amiguinho, com meu coleguinha, né? Exatamente, exatamente. Né? E voltando à questão do pai, é importante que os pais
né, entendam a responsabilidade deles, né? Porque é depois dos 7 anos que o menino vai jogar bola, né, que a menina vai querer ir no shopping, até então a criança vai onde a gente quer. A gente enfia dentro do carro e leva, né? Depois dos 7 é que ela começa a ter a vida social dela, a ter colegas de escola, a começar a se colocar, né? Ela começa a ter capacidade para se colocar. Então, é nessa hora que o pai tem que entrar. Com o exemplo dele, não adianta também falar uma coisa e fazer outra, né? Não pode beber e chega bêbado em casa. Também não dá, né? Tem que ser coerente. Mas a figura paterna é muito importante após os 7 anos. Até os 7 anos, a figura paterna não é que ela não importa, ela não tem um peso tão grande. Tá? A figura paterna até os 7 anos, ela vai funcionar como? Como um lar estruturado, como um lar saudável. Depois é que ela vai entrar para a vida do filho. Espero Exatamente. ter sido clara. Espero ter sido clara. A Beth Marques colocou aqui pra gente, ó. Nunca imaginei isso de relacionamento com plantas e animais. Tem sim, Beth, você sabe que eles ensinam a gente, porque Oi, assim como? como nós, eu tô falando dos pets, assim como nós, cada um tem uma personalidade, que nem você tem duas tiquinhas aí, né? Uma não é Exato. diferente da outra. Totalmente diferente. Totalmente. Eu tenho que respeitar isso, né? Eu respeitando o comportamento delas, elas respeitam o meu. Como, por exemplo, uma planta. A planta que não gosta de ficar no sol, se você deixar ela no sol, ela vai morrer. Né? Então você tem que respeitar aquilo. Ela gosta de ficar na sombra. Tem outras que gostam de ficar no sol. Então a gente tem que respeitar isso. Então existe um relacionamento muito grande com as plantas e com os animais. Com certeza. E a gente respeitando isso, a gente leva para a nossa vida e aprende, né? E de uma certa Exatamente. forma está aprendendo sobre relacionamentos também. Tudo ensina a Exato. gente. Exatamente. Exatamente, né? A gente vai aprendendo com eles. A natureza nos ensina tudo. Só a gente observar, né? Se a gente observar, a gente vai ver que a natureza está ali nos ensinando o tempo todo. É que a gente não está mais muito focada nisso, né? Mas tanto é que os lares rurais de antigamente, né? Que hoje são muito poucos, eram muito saudáveis. Porque havia um contato direto com a natureza, com os animais, com tudo. Então, a vida era mais harmoniosa. Cada um tinha o seu papel e cada um respeitava o seu papel. Né? As pessoas acham que porque a mulher era submissa. Não, a mulher não era submissa. Né? A mulher sabe muito bem fazer o companheiro dela fazer o que ela quer, achando que ele está fazendo o que ele quer. É só a gente usar a cabeça que a gente faz isso rapidinho. Né? É muito fácil. Deixa eu ver aqui. A Celisa Adorno. Celisa, se não for assim, me corrige, tá? Você É está me feliz assim. convencendo. Você está me convencendo que preciso dividir um pouco de mim. Acho difícil, mas tenho vontade de tentar. É muito importante a gente se doar, né? Mas nós temos que dar espaço para isso e aceitar a doação do outro dentro do que o outro é capaz de nos dar. Esse é o maior problema nos relacionamentos. Todos os tipos de relacionamento. A gente quer que o outro faça aquilo que a gente quer, mas a gente não quer fazer o que o outro quer que a gente faça. Né? Então a gente tem que se doar, toda decisão envolve uma perda. Não tem jeito. Quando você decide alguma coisa, você perdeu algo. Por isso que chama decisão. Você tem duas coisas, ou você vai ficar com isso aqui, ou você vai ficar com aquilo. Num relacionamento também é assim. Quando a gente começa um relacionamento, a gente tem que entender de onde o outro veio, como que aquilo é no mundo dele, para que ele possa fazer a mesma coisa com o nosso mundo. Né? Isso é muito importante. Você já imaginou, por exemplo, o meu pai, por exemplo, era de descendência libanesa, né? E ele foi ensinado pelo pai dele a pegar as coisas com a mão, comida com a mão, porque lá isso é normal.
Isso Então você tem até a pegar, mão certa, né? Que você pode pegar, né? você pega no prato do outro. Isso para o outro é uma honra, porque você viu que ele escolheu o melhor pedaço, né? Então você veja bem, você imagina você aprendeu direitinho que não pode pôr a mão na comida, que tem, e alguém enfia a mão dentro do seu prato. Então você vai achar aquilo um absurdo, mas peraí, o outro também está achando um absurdo você não fazer isso no prato dele. Né? Foi um exemplo que eu dei aqui, bem grotesco, justamente para a pessoa imaginar a situação. Né? Porque o outro tem a maneira dele de apertar a pasta de dente, então vamos conversar sobre isso. São nas coisas pequenas que a gente resolve o grande. Né? Meu avô dizia sempre que os problemas pequenos são piores do que os grandes. Porque os grandes você tem que resolver de um jeito ou de outro. Mas os pequenininhos você vai acumulando. Aí quando você olha, tem uma montanha de pequenininhos para você resolver e você não sabe por onde começar. E são pelas coisas pequenas que a gente tem que começar a resolver. Né? Por isso que eu dei o exemplo da pasta de dente. Né? É uma coisa que realmente a gente vê. Isso, eu tenho muitos amigos advogados, uma grande amiga advogada, e ela fala para mim que os motivos de divórcio são por coisas tão idiotas. Ela fala, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Falta de diálogo, é falta de vontade do outro de ceder. Mas eu sou assim, tá, deu certo? Deu Não deu, certo se né? você quer certo? Não deu, então muda. Agora, É. para mudar, a gente não é com passe de mágica. Né? A gente muda querendo realmente mudar, né? Porque a gente mudando por dentro, tudo à nossa volta vai mudar. Porque nós vamos reagir diferente. Então, as pessoas que são para ficar, ficam, e as pessoas que são para ir embora, vão. E está tudo bem. É assim que a vida funciona. As pessoas não ficam o tempo todo na nossa vida. Né? Tem pessoas que passam pela nossa vida, deixam marcas maravilhosas e somem. Elas só vieram para aquilo. Né? Então, isso é muito importante, a gente entender que a gente tem que estar disposto a doar, disposto a falar, eu errei. A gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Mas, se a gente continuar falando, porque eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim, vai continuar assim. Não tem jeito. E vai ter que achar muito bom, não adianta reclamar. Porque quem não está querendo mudar é o dono do assim, né? Então a gente tem que dar um jeito na vida da gente. A gente tem que procurar ajuda para a gente se autocuidar e se acolher. Né? É para isso que a terapia serve. Para que a gente se sinta acolhida com a gente mesmo. Isso é muito importante. Se a gente não estiver bem com a gente não vai estar bem com o outro nunca. É aquilo que eu falei num vídeo meu, né? Para entrar num relacionamento, você tem que estar solteiro. E o que significa solteiro? Só e inteiro. Procurar a tampa da panela não vai dar certo. A panela tem que estar inteira. Né? A gente tem que estar inteirinho, para o outro também inteiro, para que a gente tenha maturidade para conseguir fazer esse equilíbrio. Sim, sim. Né? Ah, É mais ou menos por aí que a coisa funciona. Né? a E na terapia... Jerusa. Ui, desculpe, desculpe. Pode falar, pode falar. Não, é que eu ia ler a pergunta, as perguntas da Jerusa aqui, mas Pode conclui, fazer. conclui. Não, eu ia falar de uma outra coisa, inclusive. Pode ler a pergunta dela, não tem problema nenhum. A Jerusa Gomes, ela perguntou aqui: como seria a competição entre irmãos? Porque cada filho acha que é injustiça, uma coisa assim. E hoje eu vejo que todos sofreram de alguma forma. Outra coisa, vi na sua divulgação da live cérebro e coração e comecei a pensar que talvez esse seja o relacionamento mais importante das nossas vidas. E a gente com a gente mesmo está certo. Exatamente. Então vamos por partes aí, né? Na parte dos irmãos. A mãe sempre sabe o que cada um precisa. Né? Isso é da natureza da mulher. E quando você está dando atenção para um,
o outro acha que está sendo deixado de lado. E quando você dá atenção para aquele que está se achando de lado, o outro acha que quem está de lado é ele. Porque naquele momento, quem está precisando de atenção é o X, não é o Y. Né? Mas é muito difícil. Lógico que existem casos de preferência, existe, de afinidades, existe. Mas é muito difícil a mãe escolher um filho. Isso é raro, né? Ela escolher um filho. Ela sempre vai dar a atenção que aquele filho precisa. E no momento que ele precisa. E a rivalidade entre irmãos é muito saudável. É isso que faz com que eles cresçam. É a tal da frustração. A frustração faz com que a gente cresça. Né? A gente não... Pode ser que um filho tenha tido mais coisas do que o outro por causa da situação, do momento. Isso acontece? Acontece. Lógico que acontece. Uma família que era muito pobre, de repente ficou rica, o primeiro filho sofreu mais necessidade do que os outros. E o inverso também. Tinha muito dinheiro, de repente perdeu. Né? O primeiro teve muito mais coisas do que o último, porque não tinha mais. Então, a situação também envolve, por isso que a situação também é um relacionamento. Né? Então, a rivalidade entre irmãos sempre existiu e sempre vai existir. Mas na hora do vamos ver, eles se unem. Né? Na hora do vamos ver, eles se unem mesmo. Depois de adulto, às vezes nem tanto, mas na fase de criança e adolescente, na hora que o bicho pega, eles se unem bonitinho. Né? A rivalidade vai embora. Né? Então, a outra pergunta da Jerusa, qual foi? Deixa eu voltar lá, que ela falou uns negócios bem legal aqui. Achei bem legal. Outra coisa, vi na sua divulgação da live cérebro e um coração. E comecei a pensar que talvez esse seja o relacionamento mais importante das nossas vidas. E a gente com a gente mesmo. Está certo. Exatamente. Veja bem. As nossas emoções não são inteligentes. Então, por que inteligência emocional? Porque nós vamos dar inteligência para ela. Certo? Porque a emoção não tem inteligência nenhuma. Né? Ela é impulsiva. Ela chega e vai. O medo, a raiva, a alegria, ela vai. Tem que ter alguém que controle isso. Porém, o nosso cérebro é muito limitado. Tá? Ele é muito limitado porque ele não foi feito para fazer tudo que ele está fazendo hoje. E Deus esqueceu de mandar a versão 2.0. O nosso cérebro foi feito para nos manter vivo e ponto. Tá? Não tinha nada que fazer as coisas que ele está fazendo hoje. Então, ele não gosta muito de fazer as coisas. Por isso que criança não gosta de ir para a escola, não gosta de tomar banho, né? Ela não gosta, porque o cérebro fala, não vai não. Não vai não, porque isso vai me dar trabalho. Ele não quer trabalho, ele é preguiçoso. E ele gasta muita energia, justamente porque ele está fazendo algo que não é da função dele fazer. Então, veja bem, quando você tem um problema, o que o seu cérebro faz? Ele pergunta para as suas emoções. Se as suas emoções tiverem a resposta, elas enviam para ele. Se não tiver, ela vai lá no inconsciente buscar. Aí volta tudo e manda para o cérebro, então ele vai fazer tudo que você já sabe. Então não vai resolver. Concorda comigo? Se você já sabe e não deu certo, você vai fazer de novo e não vai dar certo. São os ciclos que a gente fala, né? Os ciclos que estão sempre se repetindo, sempre namorando um homem alcoólatra, ou um homem casado, ou uma mulher que não quer se casar. Porque são ciclos. A gente traz isso lá da nossa ancestralidade. Alguém tem que romper esse ciclo. Para que esse cérebro comece a funcionar de uma outra maneira, porque ele pode se ressignificar. Nós podemos fazer outras conexões neurais e ele passa a pensar de uma outra maneira, a te impulsionar a agir de outra maneira. Certo? Então é muito importante esse equilíbrio entre coração e mente. Esse equilíbrio precisa haver. Né? Então, é só ressignificando que nós vamos conseguir ter este equilíbrio, que é a gente com a gente mesmo. Né? Como diz o tema da nossa live, entre eu e o nós. Eu primeiro preciso resolver o meu caso, para depois ter um nós na minha vida. Do contrário, não vai dar certo, porque eu vou entrar cheia de problema, o outro também vem cheio de problema, vai ser um monte de problema sem solução.
certo? Então, nós precisamos ressignificar tudo isso, formar outras conexões neurais. E o nosso cérebro está sempre disposto a fazer isso, porque faz parte da natureza dele, né? A gente fazer esse tipo de coisa. Um exemplo, uma vivência muito gostosa de ser feita para as pessoas que têm problemas com a mudança, né? Problemas de ser diferente, é falar sempre consigo mesmo na terceira pessoa. Não sei se você sabe disso, Renite. Mas a gente Não. conversando com a gente na terceira pessoa, o cérebro não entende como uma mentira. Por exemplo, se eu falar para mim, né? Eu agora vou estudar bastante, eu agora vou mudar de emprego. O cérebro fala, ixi, lá vem ela com a mesma história. Mas se eu falar assim, Solange Maria, você vai mudar de emprego. Solange Maria, você vai voltar a estudar. O cérebro entende que tem uma terceira pessoa falando, ele não sabe que sou eu mesmo. Você está me entendendo? O cérebro ele não é inteligente. A inteligência a gente constrói. Ela é construída. Então, ele acha que quando você fala com você, usando o nome como se fosse uma terceira pessoa falando com você, ele escuta e ele faz a conexão neural. Eu fui clara? Sim. Aí você consegue fazer novas conexões, né? E aí você Exatamente. começa a aprender a resolver aquilo, né? Eu vou dar um exemplo do livro O Segredo, que eu acho que todo mundo já leu ou já ouviu falar, né? No livro O Segredo, ele diz que você tem que falar que aquele carro que está na vitrine é seu, que você ganhou na loteria, que você já está fazendo aquela viagem que você quer, que você já comprou a casa dos seus sonhos. E o que acontece quando você faz isso? Que chamam-se de cocriação, né? Quando você faz isso, seu cérebro é como se ele estivesse rindo. Ele ri e fala, ai meu Deus, é louca. Imagina que aquele carro está na vitrine dela. Ele nem dá bola para o que você está falando. Mas se você falar estando na terceira pessoa, o cérebro para porque ele acha que tem outra pessoa falando com ele. Este carro, Solange Maria, vai ser seu. Ele para e observa. Esta casa, Solange Maria, vai ser sua. Ele para e observa porque ele acha que tem uma outra pessoa falando, então ele vai prestar atenção. Então eu tenho que descobrir um jeito de conseguir aquilo porque a pessoa falou que ela vai ter. É mais ou menos assim que o nosso cérebro funciona. E ele sempre vai buscar ajuda na parte emocional, porque ele não tem as respostas. Ele não tem um arquivo. Quem tem esse arquivo são as nossas emoções. Então ele vai lá buscar a resposta. Se não tiver, a emoção vai buscar no inconsciente. O inconsciente devolve aquilo que ele já viveu, que nem sempre é a resposta correta, e a emoção devolve para o cérebro aquela resposta. Por isso que às vezes a gente faz a mesma coisa, que sabe, mesmo sabendo que vai dar errado, que é a única resposta que nós temos. Respondi para Jerusa? Eu acho que respondeu duas vezes, porque ela depois perguntou assim: e como eu resolvo tudo de errado e o distanciamento entre minha razão e a minha emoção? Esse distanciamento a gente só consegue através de uma terapia, né? Porque as pessoas não conseguem ter acesso à emoção racionalmente. Alguém tem que te conduzir a isso. Alguém tem que te orientar neste caminho. É onde entram as terapias todas, né? Como eu disse na outra live, não existe uma terapia absoluta em si só. Que seja a melhor do mundo, não existe. Ninguém tem uma varinha de condom. Todas as terapias são boas, todas elas têm o seu objetivo e todas elas chegam ao seu objetivo final. Mas depende 100% de quem está participando desta terapia, né? E mudar a gente sabe que não é algo confortável, né? A zona de conforto é uma coisa inconfortável, mas a gente já conhece. E o desconhecido é algo que o ser humano não gosta, né? Ele não gosta do desconhecido. Então ele prefere ficar na porcaria que ele está do que encontrar um mundo novo. Por isso que eles fogem da terapia. A hora que eles se encontram na terapia
e veem que eles podem mudar com uma facilidade muito grande para melhor, e quando eu falo mudar, é mudar para ele mesmo, não para o Uhum. outro. É para ele mesmo. Porque quando eu mudo para mim, eu automaticamente estou mudando tudo ao meu redor. E é quando essa parte intelectual, vamos dizer assim, conversa com essa parte emocional e entram num equilíbrio. Por isso que nós chamamos de inteligência emocional. Nós vamos lá naquela emoção e vamos conversar com ela e explicar racionalmente o que foi que aconteceu. Seria mais ou menos isso. É uma conversa realmente entre o cérebro e o coração. Eles precisam se entender. Mas quando a emoção entra, o cérebro foge. Quando o cérebro entra, a emoção fica quieta. Então nós precisamos unir os dois. Por isso, inteligência emocional. Com certeza. Com certeza. E aí a gente vai soltando essas amarras, tudo vai Exato. ficando mais fácil, né? É E como a eu disse vida para você anda. na outra live, né? Eu tive uma paciente que no final da sessão dela, das terapias, já estava para dar alta, porque a terapia de inteligência emocional é muito rápida. Ela perguntou para mim, Sol, por que foi que eu te procurei mesmo? Você Ela vê que não lembrava porque maravilha? ela tinha procurado a terapia. Ela resolveu tanto que ela nem lembrava porque que ela tinha procurado a terapia. Eu é que tive que lembrá-la do motivo que a trouxe, né? E então a terapia consegue fazer isso, né? Aquele problema, ele deixa de existir? Não, ele apenas foi entendido e sanado. Então aquilo deixa de te perturbar. Então vai para a fila dos resolvidos no inconsciente, vai para a fila dos resolvidos, em vez de ficar na fila dos problemáticos, daqueles que vão nos infernizar, né? Com E ainda certeza. falando de relacionamento, ah, nós estávamos no nosso roteiro falar sobre um caso, né? E eu atendi uma moça, ela é do Sul, e essa moça tinha sérios problemas no relacionamento dela com o marido. E ela estava com ele há mais de 15 anos, né? E sempre naquele terrorismo total. E fomos devagarinho, devagarinho, resultado. Onde que nós chegamos? Era o único relacionamento que ela conhecia. Os pais dela brigavam 24 horas por dia. Brigavam de se estapear, né? Era aquilo que ela entendia como relacionamento. Então ela provocava o marido o tempo todo para brigar, porque era aquilo que ela entendia como casamento. Mas conscientemente, não. Tanto é que ela veio buscar ajuda, porque ela não aguentava mais viver daquele jeito. Mas era o que o inconsciente dela conhecia. As emoções dela só conheciam isso. Um casamento turbulento, um negócio que vivia com uma brigaiada danada, um batendo no outro, jogando coisas no outro. Isso era o que ela entendia como normal. Aí quando ela conseguiu entender isso, fizemos um trabalho sobre isso, tá tudo bem hoje, né? Elas se entendem muito bem, ela conseguiu entender que era ela que provocava, porque até então ela terceirizava a culpa. Ele chega em casa e começa a brigar comigo. Aí, conversando, eu via que não. Eu falava, mas espera aí, mas foi você que provocou. Foi você que fez isso com ele. Eu? Foi você. Você que está me contando. Eu falava para ela, você que está me contando que você fez isso. Nossa, por que será que eu fiz isso? Então, temos que procurar por que você faz isso. Porque ele chega numa boa em casa e você que não tá bem. Porque era a única coisa que ela conhecia, era aquele relacionamento totalmente tóxico, né? Totalmente Uhum. desarmonioso, mas que funcionava para a mãe e para o pai dela. Mas para ela não funciona, né? E foi aquilo que ela aprendeu como criança, como adolescente, e foi aquilo que ela levou para a vida adulta dela. Aquela guerra toda dentro de casa, era aquilo que ela conhecia. E o que ela não conhece, ela não pode pegar, você não pode dar o que você não tem, É. né? Você não pode. Você só pode passar para alguém aquilo que você tem. E ela não tinha. O que ela tinha era aquilo, era o que ela dava. Né? Então, às vezes, um relacionamento não dá certo por causa do que nós trazemos. Né? E não nos damos conta de que aquilo não é normal. Né? Pode até ser comum, mas não é normal. Né? Então,
estou aberta a perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, estou aqui à disposição. O Cledson Branco, ele colocou assim, ó, minha terapeuta, não troco por outra. Aí ele continua aqui, ó, minha terapeuta, não troco por outra de forma alguma. É o meu marido, viu? Ah, é? Olha ele enganando nós aqui. Ele é De uma terrível. certa forma, você também trabalha terapeuticamente com ele, né? Eu É faço lógico. isso em casa, não dá. Veja bem, não é bem com ele que eu trabalho, que eu convivo terapeuticamente, é comigo. Né? Então, veja bem, eu utilizo isso comigo, obviamente, acabo passando para ele, né? Porque eu vivo isso. Né? Quando É, eu estou numa situação que eu percebo que eu não estou em condições de resolver, eu fico quieta na minha. Cada um tem uma reação, viu, gente? Cada um resolve de um jeito. Eu, por exemplo, quando vejo que alguma coisa não está bem, eu fico quieta, observo, vejo aonde eu errei, aonde eu não agi direito, para depois ir conversar com o outro. Mas esse é o meu jeito. Não significa que deva ser o jeito de todo mundo. Cada um vai arranjar a sua maneira, né, dentro de uma terapia. Então, acabo agindo terapeuticamente com ele também, sim, obviamente. Né? sim. É A natural. A Beth Marques colocou aqui. Essa Sol sempre maravilhosa. Ah, querida, obrigada. Não, a gente só faz aquilo que a gente pode, né? Aquilo que a gente pode, eu tento entregar o melhor que eu posso sempre, porque é para isso que nós estamos aqui, né? De Com cuidar certeza. das emoções de cada um, cuidar da vida emocional do ser humano, da saúde mental do ser humano, que está realmente de lado, né? Principalmente depois da pandemia. As pessoas estão precisando muito de ajuda e, ao mesmo tempo, elas relutam em pedir essa ajuda, porque acham que isso é um ato de fraqueza. E não é. Pedir ajuda é um ato heróico. Né? A Sim, gente ver que o outro pode me ajudar, porque todos nós ajudamos, todos nós aprendemos e todos nós ensinamos. Eu aprendo muito com os meus pacientes. Né? Não existe uma hierarquia aqui dentro. Né? Eles me passam coisas, porque cada situação, você como terapeuta sabe disso, Renilde, cada situação é sempre nova, por mais cursos que a gente sim, faça, ninguém nos diz o que nós vamos encontrar numa sala de consultório, né? Num atendimento. É sempre uma novidade, cada um traz um problema diferente. E a gente tem que estar ali prontinho para resolver. Então a gente aprende com eles assim como eles aprendem com a gente só tem que estar aberto a isso, a aprender sempre. Né? Isso é E muito essa importante. troca que é maravilhosa, né? Você trocar com o seu paciente e vice-versa. E você falou que Exatamente, nenhum curso vai ensinar, não vai, porque cada ser é único, cada ser humano é único. Cada um exatamente, com a sua história, com os seus sentimentos, né? Eu brinco que cada um traz sua caixinha de Pandora. Tem uns que têm facilidade de abrir essa caixinha, outros não, exato, e tá tudo bem. exatamente. É isso mesmo, é isso mesmo. É que as pessoas não estão dispostas a encarar a caixinha de Pandora do outro, né? E não ver que a dela está trancada, né? Então, a gente tem que primeiro cuidar de si para depois conseguir conviver com o outro, né? Senão a gente vai sempre viver numa guerra, sempre vai viver numa guerra, não vai ter jeito, né? Quando eu tenho uma amiga que ela falava sempre para mim, não, nenhum emprego meu dá certo, e não dá certo isso, não dá certo aquilo, eu estou ganhando mal, meu chefe é isso. Eu falava para ela, você já reparou que todo emprego seu é a mesma coisa? E a filha dela também estava repetindo o mesmo Mesmo processo. padrão, né? Eu Mesmo sou amiga padrão. dela há muitos anos, né? E quando eu vi que a filha dela estava repetindo o mesmo ciclo, eu falei, você não está vendo que está acontecendo a mesma coisa com a sua filha? Está na hora de vocês mudarem. Isso não dá certo, você não está vendo que o problema é você? Será que nenhuma empresa nesse mundo serve para você? Se é você que não está se encaixando no quebra-cabeça, que você está no quebra-cabeça errado. Então você tem que se moldar. Você tem que entender, não, sou eu o problema, então eu vou me resolver. Né? E realmente hoje ela é uma terapeuta, inclusive,
né? Ela entrou para o mundo da terapia, ela fez terapia comigo, entrou para o mundo da terapia e hoje, graças a Deus, está muito bem resolvida, assim como a filha dela também. Mas há 20 anos atrás era uma loucura, porque ela não conseguia trabalhar em lugar nenhum. Todo lugar ela brigava. Ela brigava com o gerente, ela brigava com o chefe, ela brigava com o colega de trabalho, porque o que ela pensava tinha que valer, tinha que prevalecer o que ela queria. Eu falei, gente, isso não vai dar certo nunca em lugar nenhum. E diga-se de passagem, que ela já estava no quarto casamento. Por que será, né? Nossa. Então, veja bem, não se entende realmente com ninguém. Não consegue se entender. E o culpado é sempre o outro. Os maridos dela sempre que não prestaram. Eu, como não conheci nenhum, né, não posso dizer. Mas conhecendo essa minha amiga daquela época, com certeza o pivô sempre foi ela. Aí tem, né? Né? Porque quando nunca dá certo de jeito nenhum, o problema é a gente. Então vamos resolver o problema. Né? Porque não pode estar no outro, o mundo não pode estar errado, a maioria vence. A gente gostando disso ou não, a maioria vence. Né? Então, se a gente não se encaixa, a gente é que está errado. Né? E Tem que temos que ver, ter né? maturidade para assumir. Tem que ver aí. A Beth Marques coloca aqui, além de tudo, a Sol tem mãos abençoadas. Tem mesmo, Beth. Quando ela vinha aqui para São Paulo, ela aplicava os magnetos em mim, fazia massagem. Gente, vinha uma vez por mês, né, Sol, antigamente. Exatamente, exatamente. É. Aí depois eu passei aí toda semana, mas aí eu não tinha nem tempo de te ver, porque eu trabalhava durante o dia e ia dançar de noite, porque sem dançar eu não vivo. Né? Então a gente se via menos, mas eu estava em São Paulo. Eu fiquei quase 3 anos indo toda semana para São Paulo, trabalhando metade da semana em Bauru, metade da semana em São Paulo. Pois é, pois é. E a É Celisa isso. Adorno colocou aqui. Obrigada pela terapia, aprendi muito hoje. Vou ouvir teus conselhos. Muito obrigada. Obrigada, Celisa, pela sua participação, por você estar aqui. A Celisa é uma grande amiga, gosto muito dela. Nós temos uma amizade já há algum tempo. Não nos vemos muito por causa dessa vida atribulada que a gente tem, né? Mas estamos sempre em contato. A Celisa é uma pessoa muito querida. Um beijo para você. Isso é muito bom. Sol, 1h27 de live. Nossa Senhora! Quer fazer suas considerações finais? Vamos lá, vamos fazer. A Emília aqui, ó, live esclarecedora. Ai, que bom, que bom. Fico muito contente, Marley. Fico muito contente com isso. O importante é a gente entender que o relacionamento é algo que está presente, a gente goste disso ou não. Então, relacionar-se bem é um ato de amor próprio. É um ato que começa com a gente. A gente tem que se relacionar bem com a gente. Então, se nós nos relacionamos bem conosco, automaticamente nós vamos nos relacionar bem com o mundo. Né? Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: procure ajuda. Procure o nicho de terapia que se encaixe melhor com você. Às vezes você gosta mais de um tipo do que do outro. Todas as terapias são boas, todas as terapias têm o seu lugar e todas elas são eficientes, desde que bem conduzidas, com um bom terapeuta e que o paciente faça parte dele. Procurar ajuda é um ato de fortaleza, é um ato heróico. Com certeza, com certeza. A Celisa colocou aqui, obrigada, beijos. A Jerusa colocou aqui, muito obrigada, Solange, agradeço. Preciso entender tudo que disse, porque não é fácil. Quem disse que é fácil, né, Sol? Não é fácil nem para nós. Deu uma travadinha aqui, a Sol. Vamos ver se ela volta aqui. Volta, Sol. Voltou? Voltou. Ei, o que será que aconteceu? Ah, às vezes dá uma travada mesmo, é assim É, mesmo. A gente briga com o Instagram. realmente não é fácil. Se fosse fácil, não seria algo que dava tanto problema na vida da gente, né? Relacionamento realmente não é uma coisa fácil, mas existe um caminho que a gente pode seguir.
a gente só tem que querer, dar o primeiro passo, né? Com certeza, com certeza. E o Cledson aqui, Cledson Branco, eu amo essa terapeuta Solange Salmem. Colocou 2 coraçãozinhos. É, Um beijo para você. pena que não fica gravado, porque ia ser lindo ficar gravado esse negocinho. Grava a live, mas acho que os comentários não, né? Não. A Celisa, tudo depende de nós, com certeza, com certeza. Exatamente, exatamente. E já vou aproveitar o gancho para colocar minhas considerações finais, Celisa. Certo. E a gente tem que ser dadivoso com a gente, né, Sol? A gente tem que estar aberto. A gente vê que a coisa não está indo, né? Não deixa ir pela dor, não. Né? Vai por amor a você. Às vezes a gente vai pela dor mesmo, né? Que a gente cabeça dura, né, Sol? Às vezes a gente faz isso. Mas aí a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? E a hora que a gente encontra uma terapia que realmente nos tira daquele ciclo vicioso, a gente vê o tempo que perdeu em não procurá-la, né? Mas as pessoas, cada uma tem o seu tempo e a gente tem que respeitar isso também, né? Cada um tem um tempo. Com certeza. Então, gratidão, Solange, por estar aqui com a gente, por ter feito essa live maravilhosa, com todos esses esclarecimentos maravilhosos. Gratidão a todos que estiveram aqui com a gente, que participaram, enriqueceram bastante essa live. E gratidão àqueles que virão depois, né? Exatamente, Porque vai ficar exatamente, vai ficar gravado gravada. aqui. O pessoal vai assistindo, né, e tal, e vão colaborando cada vez mais. Aí, se Exatamente. precisar, façam terapia, não tenham medo Exatamente. nenhum. Se Nós precisar, não mordemos. Nós, terapeutas, não mordemos, né? a gente fica brava, mas não morde, não. Fica tranquilo. Então, eu quero agradecer a presença de todos, a participação de todos. Agradeço muito de coração e espero ter sido clara e ter podido ajudar de alguma forma. Ajudou sim, com certeza. Um beijo a todos. Mês que vem tem mais. Aí a gente Mês que vai. vem tem isso. Quem quiser sugerir alguma coisa, sugira, mande no direct, tanto para mim como para Sol. Olha, gostaria que você falasse de tal coisa. E aí a gente vai encaixando dentro das terapias, né? Principalmente da terapia emocional, que é a pauta, né? Exatamente, exatamente. Estamos abertos para que vocês nos deem ideias para temas, para atingir justamente aquilo que vocês querem, né? Isso é muito importante. E eu quero agradecer mais uma vez a você, Renilde, viu? Por ter me convidado para a live, por nós estarmos trabalhando juntas finalmente. Você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu gosto de você. E há quanto tempo nós estamos tentando fazer isso, né? E agora finalmente conseguimos e está dando um resultado muito bonito, muito positivo. Muito obrigada. É porque eu acho que agora nós estávamos preparadas, né? Talvez a nossa interesa é agora, né? Exatamente, exatamente. Cada um tem o seu momento, né? E nós conseguimos encontrar o nosso, finalmente. Com certeza. Então, um beijo, beijão, um beijo a todos e até a nossa próxima live. Né? Até a próxima live, na segunda quinta-feira do mês que vem. Se Deus quiser e Ele quer. Ele quer, com certeza. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau.